Olá, povão, tudo bem? Olha, eu estou na expectativa aqui de começar a gravar alguns vídeos utilizando conceitos de ciências humanas, discutindo a questão de metodologia e, ao mesmo tempo, algum tema concreto, né, fazendo esse jogo aqui com vocês. E eu quis fazer um vídeo sobre o processo de construção de duas candidaturas aí à presidência da República, do Lula e do Bolsonaro, nesse ano de 2022. Como que ocorreu isso, né? É muito difícil para as pessoas entenderem, as pessoas que votaram naquele que é diferente do que você escolheu. E eu acho que tem vários conceitos importantes do campo da análise do comportamento que são relevantes, mas tem outros conceitos também de outros campos da produção científica que são interessantes. Eu quero começar aqui com o conceito de hegemonia. Eu acho esse conceito super útil para a gente entender o processo de construção desses alinhamentos políticos, e não só para pensar no processo eleitoral, mas também para pensar daqui para frente o que vai acontecer, né? Uma ferramenta de análise. Só que esse conceito, ele já me foi apresentado, eu já vi na internet, assim, tão equivocado, que eu não sei se a pessoa não leu, não entendeu o Gramsci. Foi uma vez, né? Uma coisa bem disseminada, que eu entendi que era melhor primeiro eu explicar o conceito e depois eu aplicar esse conceito ao caso concreto, né? Ou seja, depois eu aplicar esse conceito aqui à análise que eu vou fazer aqui do Lula e do Bolsonaro. E eu quero fazer isso, né? Ao mesmo tempo em que eu faço essa discussão, faço análise, eu também discuto metodologicamente, do ponto de vista científico, o que significa fazer essas opções e qual é a natureza científica de eu utilizar ou não essas ferramentas conceituais, tá bom? Fica aí para a gente conversar um pouquinho. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento na Psicologia da UFSCar e eu sou historiador e fiz o mestrado também em História, né? Pois bem, inclusive eu utilizei muito esse conceito, né, a hegemonia, principalmente no mestrado. Foi uma ferramenta muito importante para mim, né? Então vamos começar apresentando aqui rapidamente o autor, que é o Antonio Gramsci, que é um intelectual do começo do século XX, italiano, que participou do processo de construção das forças comunistas, do Partido Comunista Italiano, e um pouco tempo depois ele foi preso e passou muito tempo preso, e grande parte da sua produção é na cadeia, né? São chamados cadernos do cárcere, né? E ele viveu muito uma crise aguda italiana que levou aí, né, a guerra e a ascensão do fascismo, né? O Partido Fascista, que é originalmente o Partido Fascista Italiano, né? Daí que surge todas essas derivações da expressão. Ele foi criado, liderado pelo Benedito Mussolini, que era, antes de desembarcar do comunismo e criar o Partido Fascista, ele era do Partido Comunista também, né? Ele era um contemporâneo do Gramsci nesse processo, inclusive escrevia nos jornais, assim como o Gramsci também, né? Tem vários textos do Gramsci que são oriundos da cadeia, chamados Cadernos do Cárcere, que já foram publicados em português, né? Há muitos gramscianos excelentes no Brasil, né? Então, muitos deles estão publicados no Brasil, a maioria, acho, do trabalho dele, e tem alguns outros textos também publicados em português. Enfim, bom, primeiro a gente precisa entender que esse conceito, ele não é um conceito criado, inventado pelo Gramsci. O Gramsci era um marxista, né? Ele está nessa tradição, então esse conceito está, de alguma forma, já presente no Marx, no Lenin, e ele vai ganhar força, forma, vai ser uma ferramenta muito mais útil com a elaboração do Gramsci, né, que desenvolveu muito esse conceito. Aliás, todo o campo de cultura, né, para a gente entender alguma coisa além das classes sociais fundamentais, como Marx entendia, o Gramsci é o grande cara, né, que vai fazer essa interpretação mais aberta, mais ampla, ainda que ele fosse também um comunista, um marxista, e ele estava entendendo ali a sua produção como praxis, né, como parte do processo de luta revolucionária também, né?
Eu não sou comunista, eu não sou marxista, mas eu entendo que esta ferramenta e algumas outras ferramentas da elaboração gramsciana pode ser muito útil para a gente entender como que a sociedade se organiza e como que se dão esses processos de disputa de poder. É uma ferramenta muito utilizada na ciência política e na sociologia, independentemente desta relação ou não com a ideologia específica do Gramsci. E essa é uma coisa que eu acho tão importante, sabe, a gente fazer essa distinção. Todo autor é um autor que tem a sua posição política, né? Ele está falando de algum lugar, esse é o significado último do que a gente está falando de lugar de fala, né? Tem um lugar objetivo, ele vive em certas relações e ele também tem certas relações ideológicas, todos os autores. Não há como você ser um indivíduo aideológico, né? Todo mundo é. Só que essas crenças, essas ideologias dos autores, elas estão mais ou menos presentes nessas análises. E essas análises, a depender da ferramenta conceitual, de como ela é elaborada, ela te permite utilizar aquilo independentemente desta noção aí, filosófica ou ideológica que é a matiz do autor. Então, por exemplo, se você pega o Marx não inventou nada em termos de economia. Assim, não tem nenhum grande conceito do Marx em economia. Basicamente, o que ele fez foi organizar ali, reorganizar o pensamento do Adam Smith e do David Ricardo, que eram caras capitalistas. Isso não fez o Marx um cara pró-capitalismo, né? Ele utilizou e fez outras propostas, ele pensou outras coisas ali. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não vincular a ideia de que você usa uma ferramenta conceitual, isso te vincula necessariamente a uma ideologia, né? Quem trabalha em banco, grandes financistas, leem Marx toda hora, né? Porque tem que ler, porque é um cara que tem uma contribuição fundamental para organizar essa visão sobre a economia, mas não quer dizer de jeito nenhum que sejam marxistas, né? Bom, mas dito isso, vamos lá. Então, esse conceito ele vai passar aí por Marx, por Lenin, e o Gramsci é quem vai desenvolvê-lo melhor. E o Gramsci vai ser muito influenciado por Maquiavel também, né? Principalmente O Príncipe, que é um livro espetacular, um dos livros mais incríveis que eu já li, e vai entender assim, essa crueza das relações políticas, né? Olhando para as relações políticas sem o pudor, né? Sem aquele monte de eufemismo que se fazia antes. Então, o Maquiavel é realmente um autor muito importante. Ele vai consumir aquilo, né? Lembrando que eles são do mesmo lugar, né? Portanto, o idioma é uma coisa muito, muito boa. Ele conseguia ler ali no original o que o Maquiavel estava propondo, né? E ele vai, então, começar a pensar como que essas forças políticas vão se organizar e vão ou não chegar ao poder. E aí, veja, ele tem muitas reflexões, por exemplo, sobre situações que não são democráticas, situações tem várias diferentes, né? Não é disso que ele está falando quando ele está falando de hegemonia. Esse conceito especificamente ele está falando pensando nessa democracia, ok? Democracia representativa, burguesa, digamos assim, né? É disso que ele está falando quando ele está pensando no conceito de hegemonia. Como é que se elabora esse consenso, né? Ou se é ou não consenso. Tem um conceito de consenso também nele, mas ele é um conceito que não ficou tão forte para nós agora, né? Esse conceito de hegemonia e a construção de um certo consenso é o conceito mais fundamental. Mas, pois bem, vamos lá, vamos entender o que significa isso, tá? O Gramsci vai entender que existe uma sociedade, no caso a sociedade ocidental, mais um adendo, né? Não está falando da sociedade oriental, está falando da ocidental. Na oriental você tem uma relação, segundo ele, né? Que eu não vou discutir porque nem é a minha área de expertise. Uma relação direta entre o Estado e o indivíduo, né? E o povo, cada indivíduo e formando essa noção de povo. E no Ocidente você tem um outro tipo de formação social. Isso também tem muita relação com o que o Marx propôs, tá? Que é a ideia de uma sociedade civil. Ou seja, que a relação entre o indivíduo e o Estado ela é cravejada, ela é mediada por um conjunto de múltiplas organizações. Então, entre o indivíduo
por exemplo, para citar um exemplo recente agora dos caminhoneiros, né? Entre o caminhoneiro e o Estado, você tem a associação dos caminhoneiros, você tem aí os deputados que representam o caminhoneiro, você tem, enfim, você tem sindicatos, você tem, enfim, vários grupos aí diferentes que vão mediar essa relação. Entre todos os indivíduos, se você pensar entre todos os indivíduos, existem relações mediadas, amortecidas de alguma forma, né, por associações, por grupos, por vários grupos entre esse indivíduo e o Estado. E essa é a característica fundamental no entendimento dele da sociedade ocidental, e é nessa sociedade que esse conceito de hegemonia se torna fundamental aqui para a gente pensar. Pois bem, a ideia é a seguinte: você tem grupos que disputam o poder, grupos que querem dominar o Estado. Mais uma coisa importante. Para o pensamento gramsciano, não existe uma diferença verdadeira, ela é só didática, entre Estado e pessoas, tá? O Estado é parte, todos fazemos parte da sociedade política, todos fazemos parte do Estado. O Estado não existe concretamente, né? Mas ele existe como uma espécie de uma abstração e que tem uma série de ferramentas, essas sim, concretas, para atuar sobre a sociedade. Mas não, todos nós fazemos parte do Estado de alguma forma, tá? Mas, pois bem, o Estado, né, o aparelho de força do Estado, né, o equipamento do Estado, quem está lá na cadeirinha mandando, digamos assim, né, para ser mais simplista, ele é disputado por grupos, não é disputado por um indivíduo, né? O indivíduo é o candidato, mas ele é disputado por grupos. Esses grupos, é verdade que o Gramsci está pensando muito em termos de classe social, né? Em termos daquela noção de classe burguesa e classe trabalhadora, né? Como uma visão dicotômica assim, mais marxiana. Mas, pensando aí em todo o pensamento gramsciano posterior, que vai tornando mais complexa essa análise, né? Ele é disputado por grupos. E esses grupos têm uma finalidade, eles querem alguma coisa, né? Tem algum projeto ali de poder. Eu assim, sendo mais cínico e mais cético, eu diria que esse seria o poder em si, né? E o valor reforçador do próprio poder e as benesses que vêm com ele. Essas benesses são concretas, né, de você eventualmente ter mais dinheiro, conquistar posições. E eu não estou nem falando necessariamente de corrupção, mas de acesso a coisas concretas, a lugares e tal, mas do próprio poder, né, o valor reforçador do poder, de você ter, de fato, a possibilidade de mandar em uma porção de coisas, de fazer aquilo que você entende que é o adequado, o ideal. E é claro que nós temos também as relações de corrupção que geram outros reforçadores diferentes, reforçadores concretos, né? Bom, mas isso não é o que é tão importante. O importante é dizer assim, bom, você tem grupos opostos, ou não tão opostos, né? Opostos no sentido de que disputam, né? Que disputam, e que têm projetos diferentes, querem coisas diferentes, ou pelo menos são diferentes pessoas, diferentes grupos que querem ocupar aquele poder. Pois bem, acontece que, para fazer isso, principalmente aí, novamente pensando em termos de sociedade ocidental, eles se organizam em torno de um tipo de organização que nós chamamos de um partido. Tem não sei se é vereadora ou ex-vereadora lá de São Sebastião, né, que ela dizia assim, se partido fosse bom, chamava inteiro. E essa noção dela, que as pessoas adoravam, né, eu achava muito engraçado, e essa noção, ela é profundamente equivocada e ela é contrária à própria noção de partido. Porque partido é bom porque é partido, porque é uma parte. Porque nós reconhecemos que a sociedade não tem um lugar onde está a verdade universal que a gente vai lá e busca e põe. Ela é uma sociedade que é cravejada por discussões, por diferenças, por diversidades, por pensamentos diferentes, e aí os grupos eles disputam entre si o direito de exercer aquilo que eles estão propondo, e aí a sociedade vê se ela quer aquilo ou se ela quer outra coisa. Então, todo partido é uma parte da sociedade organizada. Nós reconhecemos que a sociedade tem partes diferentes
que cada parte tem uma proposta diferente, né? E a gente vai escolher eventualmente uma ou outra, não precisa ser sempre a mesma, né? Bom, e é por isso, inclusive, que houve todas essas discussões, e eu não entrei até antes nessa discussão por conta dessa polarização, né? Sobre a utilização ou a equalização, a equivalência entre a bandeira do Brasil e um partido político. Porque isso é contrário a toda a noção de Estado de democracia. Por quê? Porque apesar de parecer patriótico, é antipatriótico. Porque você está reduzindo a nação, o país, a um grupo político, a uma parte da sociedade. E isso tem uma opção de consequências que eu posso eventualmente discutir depois, né? Mas é importante que cada partido tenha a sua simbologia, né? Com a clareza de que aquilo é parte da sociedade, que pode ser de qualquer cor. Né? Claro. Aquilo é uma parte da sociedade que está dizendo, olha, essa parte aqui está propondo um negócio que é melhor para a sociedade. Eventualmente, num certo momento, a sociedade decide se quer ou não. Pois bem, nós temos aí, digamos, no caso do Brasil, né, duas grandes partes, dois partidos, duas grandes partes da sociedade brasileira propondo coisas para o país e as pessoas apoiando um ou outro. E aí se constrói ou se tenta construir aquilo que se chama de hegemonia. Que é aí que vem a grande questão, a grande sacada. Essas duas partes da sociedade, elas dizem respeito aos interesses de quem? De quantas pessoas? De que porção da sociedade? Né? De uma pequena porção, seja quem for. Só que aí, é claro, que eles querem ganhar a eleição, essa é a lógica do processo democrático. E aí, o que vai acontecer? Cada uma dessas partes, né, da sociedade vai incorporar no seu projeto, e aí esse projeto que eu estou dizendo não é simplesmente o projeto no sentido do programa que é mandado lá para o TSE, mas o seu projeto, sua visão de mundo, né, no seu discurso, na sua ação, no seu debate, em todos os lugares, estando ou não no plano de governo, né, vai incorporar no seu projeto uma parte, um pedaço do que outros grupos veem enquanto necessidade para o país. Então, vamos dar um exemplo aqui. Bom, depois eu disse que eu vou analisar, mas agora eu vou dar exemplo, tá? Bom, tem ali um partido de direita que precisa... O que significa ser de direita? Significa que defende que o Estado intervenha menos ou não intervenha nas relações de desigualdade social. Não é o Estado que deve intervir nisso. Isso é uma dinâmica própria da sociedade, pensa a direita. Tá? Vou colocar um card aqui sobre um vídeo que eu já fiz explicando direita, esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, tá? Pra vocês entenderem a partir de que ponto de partida eu estou falando aqui, que eu estou chamando de direita, tá? Então, o entendimento é esse: o Estado deve intervir o mínimo possível nas relações de desigualdade, ou não intervir, né? Enquanto a esquerda diz assim, não, o Estado deve intervir nessas relações de desigualdade social, ele deve intervir combatendo a desigualdade. Bom, esse é digamos assim, o traço fundamental. Aí a direita diz assim, não, é o seguinte, entre essas relações aqui, nós podemos discutir, nós podemos incorporar, por exemplo, as pautas armamentistas, que a sociedade seja armada. No caso, isso é muito histórico, né, de cada país. Então, por exemplo, se eu for pensar em termos de Venezuela, por exemplo, essa pauta é a pauta da esquerda, né, e não da direita. Por quê? Porque lá foi a esquerda que disse, vou trazer essa pauta para trazer as pessoas que a defendem, né, para esse meu ideal, para junto de mim. Eu vou incorporar alguma coisa da pauta delas para que elas me apoiem, elas se somem ao meu grupo histórico, né, ao meu bloco histórico, como diria aí o Gramsci. Então, a direita vai incorporar, né, um desses grupos, qualquer um desses grupos, vai incorporar uma pauta de um certo grupo da sociedade e essa pauta traz esse grupo para o seu bloco. Esse grupo passa a se identificar com esse bloco e passa a entender que o seu projeto é o projeto dele, passa a ser o mesmo projeto. A esquerda vai fazer a mesma coisa, ou a esquerda, sei lá, como a gente queira chamar, né? Ou em algum contexto pode não ser esquerda, pode ser de outro
outra matiz política, vai olhar para a sociedade e vai dizer: bom, quais dessas pautas aqui, né, eu posso incorporar no meu projeto para trazer este grupo para a minha pauta, né, para o meu grupo, para baixo da minha asa aqui, para eu poder construir a hegemonia contando com o apoio desse grupo. Então, por exemplo, né, a pauta dos direitos LGBT. Então, vamos trazer essa pauta aqui, que nós vamos defendê-la, e esse grupo agora vai entender que nós estamos defendendo a sua causa, a minha causa é a causa deles também, e eles vão se incorporar nesse bloco histórico aqui, e a gente vai construir a hegemonia contando com o apoio das pessoas que estão nesse grupo. E aí a grande questão é a seguinte: quem dos dois grupos, ou mais grupos, né, muitos grupos disputam a hegemonia, não é só dois, quem desses grupos consegue ter no seu projeto o máximo de pessoas, uma hegemonia mais sólida, portanto, mais próxima de um consenso, a ponto de ganhar uma eleição e de administrar um país, de governar um país. Um país pode ter um governante que, eventualmente, depois de um certo momento, perde a hegemonia, como foi o caso da esquerda, quando a Dilma se reelegeu, e pouco tempo depois, né, no processo de encaminhamento do seu governo, ele perdeu a hegemonia. E perdeu o governo. Poderia não ter perdido o governo, mas perdeu também o governo, né, após a perda da hegemonia. Bom, então a hegemonia é este processo por meio do qual um grupo político com uma finalidade política específica incorpora pautas de outros grupos políticos. Político aqui eu estou usando no sentido mais geral, né? Mas vamos dizer, de outros grupos sociais, e consegue construir nesses grupos a noção de que eles são parte deste grupo aqui. Eles passam a se sentir parte. Portanto, tem uma dimensão aqui também muito subjetiva, vamos chamar assim, mas não é exatamente essa palavra, quero dizer, de identificação, de autoidentificação. Né? Por exemplo, vamos imaginar que o Lula botasse lá na sua pauta que ele era a favor do armamento da população. As pessoas que são armamentistas não iriam, muito provavelmente, do dia para a noite, dizer: então agora vamos virar de esquerda. Por quê? Porque existe um processo histórico de construção, de identificação com o campo da direita, no caso do Brasil, né? Existe um processo histórico em que as lideranças de um certo grupo social, nesse caso que eu estou apontando, por exemplo, se filiam a partidos, né, de um certo campo político, constroem a sua carreira, constroem credibilidade dentro daquele grupo. Então não basta você colocar um negócio lá que está tudo resolvido. É um processo de construção histórica, de aproximação histórica entre a base, que compõe um grupo social, e o Estado, né, e os partidos políticos, os partidos que disputam a hegemonia. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do grupo armamentista, que, historicamente falando, está muito mais próximo, no caso do Brasil, da direita política. Se eu fosse falar de grupo LGBT ou uma série de outros grupos ligados à arte, por exemplo, né, os artistas estão historicamente muito mais próximos, em geral, da esquerda, porque foram hegemonizados por ela, no sentido de que várias das suas pautas foram incorporadas à pauta da própria esquerda, e esse grupo se identificou, né, com esse grupo, com a esquerda, e construiu essa relação histórica. Muitas das lideranças artísticas, por exemplo, né, compõem aí os quadros, a confiança que compõem que tem a confiança dos artistas, compõem esses quadros da esquerda. Então, isso é um processo histórico que você não constrói do dia para a noite. Né? Ele vai sendo incorporado e ele vai sendo modificado. Mas tem duas coisas importantes aqui a se notar. Até porque eu estou dando exemplo demais, esvazia um pouco a análise que eu vou fazer depois. Né? Tem duas coisas a se notar. A primeira é a seguinte: o fato de que um grupo é hegemonizado por um campo não quer dizer necessariamente que todos daquele grupo vão estar com aquele campo. Então, por exemplo, não é todo artista que votou no Lula. Muitos artistas, aí a gente viu recentemente declarações aí, por exemplo, da Cássia Kiss, né, que ganharam mais a imprensa nos últimos dias,
votaram no Bolsonaro, muitos, né? Então, hegemonicamente, né, o campo é próximo da esquerda, mas isso não é uma unanimidade. Então, é preciso distinguir hegemonia de unanimidade, são coisas distintas, né? Existem grupos que são mais consensuais, que a hegemonia é mais forte, como, por exemplo, os artistas, como, por exemplo, os policiais, né, mais próximos da direita, enfim, tem grupos que são mais homogêneos e tem grupos que são mais divergentes. Se eu for pegar algum outro tipo de categoria aqui, não sei, comerciante, sei lá, estou chutando aqui, eu não vi as pesquisas para entender isso aqui, né? As pesquisas de opinião, especificamente agora sobre a eleição. São mais divididos, que eu não sei dizer quem que os fotógrafos votam, sei lá quem que eles votam, né? Me parece que é uma categoria mais dividida, assim como muitas outras categorias, né? Grupos sociais. Em que os católicos votam? Me parece bastante dividido, enquanto o público evangélico me parece que foi mais hegemonizado pela direita no Brasil nesse contexto atual, né? Embora seja muito móvel, né? Bom, então, a primeira coisa é distinguir unanimidade ou voto em bloco, não é isso que existe, né? Porque não tem como controlar isso, voto individual, de hegemonia. Então, um grupo pode ser hegemonizado, mas você pode ter divergências dentro daquele grupo. E aí é importante uma noção, né? Que é uma noção de aparelhos privados de hegemonia. É uma noção muito interessante que não foi tão elaborada pelo próprio Gramsci, mas pelos gramscianos posteriores, né? Eu usei muito desse conceito, né? Que é muito diferente do conceito de um outro conceito que o nome parece, né? Que é aparelhos ideológicos de Estado, que é esqueci o nome do autor aqui agora. Daqui a pouco eu já lembro. Então, esse conceito ele diz o seguinte. Vamos lá, ele interpreta o seguinte, que os vários grupos da sociedade, à medida que eles se especializam e se organizam, eles vão ter dentro de si uma replicação dessa estrutura de hegemonia. Então, por exemplo, se eu vou pegar lá o grupo da Associação de Industriais, você vai ter lá dentro da Associação de Industriais grupos diferentes disputando o poder. E esses grupos também vão fazer isso, eles vão lá dentro hegemonizar ou não hegemonizar, eles vão tentar hegemonizar dentro da categoria ali certos grupos minoritários. Então, industrial, digamos que sejam os industriais fundamentais lá, tem uma divergência fundamental em torno da atuação para exportação ou importação, da luta política. Que está preocupado mais com os impostos de importação, os outros de exportação, por motivos que dependem da sua posição aí no mercado. E aí você tem outros grupos que estão preocupados por conta do que eles produzem, como eles produzem, estão preocupados com outras coisas, né? Grupos que estão mais preocupados com a regulamentação da internet, outros que estão mais preocupados com a questão das reformas trabalhistas e tal. Então, eles vão incorporar, esses grupos dentro da associação vão incorporar pautas menores para hegemonizar. E aí um grupo ganha. E esse grupo é quem vai mandar, né, naquela associação durante aquele período. E isso quer dizer, portanto, que essas divergências dentro de cada grupo, de cada bloco, podem também se relacionar com essas divergências externas. Então, por exemplo, falamos aqui sobre os industriais. A gente sabe, por exemplo, que no caso do PT existe uma maior propensão a uma discussão internacional sul-sul, né, um alinhamento sul-sul, uma política talvez um pouco mais protecionista e de favorecimento do mercado interno e tal. Então, aquelas indústrias, por exemplo, que estão mais relacionadas a esse mercado interno, talvez tenham mais interesse, vejam mais vantagem nisso, né? Ou que querem reparar a imagem do Brasil em relação ao meio ambiente no exterior, porque isso
em alguns lugares favorece a sua exportação, né? Porque tem menos probabilidade de embargo, enquanto outros industriais que estão preocupados com outra coisa, que vivem de uma relação com outros países, de outro tipo de relação que, para eles, interessa mais uma política mais liberal nesse sentido, talvez se alinhe mais à direita, né? E aí, a depender de como que esses aparelhos privados de hegemonia, como que eles, dentro da categoria, dentro daquele grupo, de como eles se desenrolem, né, de como que aquele grupo vai mais para lá ou mais para cá, isso interfere em quais forças políticas eles se vinculam. Então, por exemplo, o exemplo que eu estudei, né, no mestrado foi em relação à Igreja Católica, que, num certo momento, né, a dinâmica interna da Igreja Católica, que no caso do Brasil está muito relacionada a um órgão que é a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, esteve muito mais próxima de ideais de esquerda, digamos assim, enquanto num certo momento, né, principalmente a partir da influência do João Paulo II e dos vários consistórios que ele fez, né, que é a nomeação de novos cardeais e de vários processos que ele fez, enfim, várias coisas que ele fez, nomeação de bispo e tal. A partir desses processos, a Igreja Católica, num certo momento, enquanto aparelho privado de hegemonia, ela muda de eixo e ela passa a ter uma vinculação histórica, né, mais próxima da direita, enfim. Ou seja, a dinâmica vai se alterando dentro desses vários órgãos, dentro desses vários grupos, embora ainda assim isso não queira dizer unanimidade. Portanto, deixa eu consultar aqui minhas notas aqui da minha preparação. Portanto, nós temos o seguinte: a hegemonia é o processo por meio do qual um grupo político com uma finalidade essencial incorpora outras pautas e traz para si, traz para o seu seio, traz para dentro deste grupo político, né, ou como representante desse grupo social, né, traz pautas de vários outros pequenos grupos da sociedade que não têm força política suficiente para serem hegemônicos. Eles são hegemonizados, mas eles passam a fazer parte de um bloco histórico que disputa a hegemonia. E como uma espécie de derivação da construção dessa hegemonia, esse bloco histórico, ele, em geral, ganha o Estado, né? Estou falando de uma democracia, ele ganha o Estado por meio das ferramentas democráticas e ele controla o Estado. O Estado é controlado, portanto, em geral, a partir da construção dessas hegemonias. Quando um indivíduo tem o Estado, quando um grupo, um bloco histórico tem o Estado, é difícil de sair do Estado para a construção de outra hegemonia, porque ele tem muitas ferramentas ali. E aí que entra um outro aspecto fundamental da hegemonia. Quando se constrói uma hegemonia e se constrói o domínio do Estado, esse bloco passa a utilizar assim, é um morde-a-sopra, né? Ele passa a utilizar o Estado para consolidar essa sua hegemonia à medida que dá vazão aos interesses, né, dessas pautas dos grupos que ele hegemonizou. Então, esses grupos passam a ter espaço no Estado e o Estado passa a se organizar a partir dessas pautas, né? Passa a dar seguimento a essas pautas. E, ao mesmo tempo, o Estado usa de várias ferramentas de força para anular aquilo que ele não consegue hegemonizar. Aqueles grupos, aquelas pautas que ele não hegemoniza. Então, o Estado age contra o fortalecimento desses outros grupos. E aí eu estou dizendo que é o Estado porque alguém que está lá é do mal, é do bem. Isso vale tanto para Bolsonaro, quanto para Lula, quanto para qualquer um. Isso faz parte da dinâmica do poder no Estado. O Estado
fortalece o grupo, o bloco histórico que lá está, a não ser que ele não consiga organizar, o problema de organização, de administração, que também pode ocorrer. Eu acabei de dar o exemplo da Dilma aqui, né, quando esse grupo perdeu a hegemonia e perdeu o Estado. E aí o outro grupo, o grupo que era contra-hegemônico, que era uma contradição no sistema, que é o grupo da extrema-direita, ele foi crescendo e se tornou, num certo momento, hegemônico e ganhou o Estado. E agora, por muito pouco, perdeu o Estado. É difícil dizer que ele perdeu a hegemonia, até. Né? Por quê? Porque a disputa foi tão acirrada que ainda é cedo para a gente dizer. Claro que o Lula agora ele tem as condições históricas favoráveis para construir uma nova hegemonia. Por quê? Porque ele tem o Estado. E o Estado ele age em favor da hegemonia, da continuidade da hegemonia, isto é, da cooptação de pautas de vários grupos sociais que não fazem parte do bloco hegemônico, do bloco que está no Estado, e age contra, inclusive com a violência do Estado, né, contra aqueles interesses históricos que estão fora da hegemonia. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você está falando de hegemonia, não estou falando necessariamente de legalidade. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o Estado agora, não sei se vai acontecer, mas supondo, né, que o Estado agora aprove uma nova legislação ou um novo conjunto de decretos que diga que as pessoas não podem mais ter arma em casa. O Estado vai dizer, olha, vocês têm até tal data para entregar a arma aqui, se vão indenizado, não sei. Não importa, não é relevante aqui. Bom, passado este tempo, né, determinado isso, quem tiver aquele armamento, que hoje seria legal, né, passa a ser ilegal. Portanto, o Estado ele tem o poder da força, né, o poder da utilização da força de ir lá, de um juiz condenar, ou sei lá como é que é o processo, depende do caso, né, e de um policial ir lá e prender o indivíduo. Então, tudo isso é a força. Isso é a violência do Estado, né? Não quer dizer necessariamente que é bom ou ruim. Isso é uma discussão muito mais complicada do que isso. O indivíduo pode ser preso, ele pode usar a violência no sentido da força para tomar aquelas armas e as quebrar, como o Lula até falou no debate, né? Como fez outra vez, ou, sei lá, usar para outra finalidade, enfim, por meio da violência, tirar aquilo do indivíduo. Esse é só um exemplo bobo. Eu vou explorar isso na próxima aula, que eu vou falar desse conceito de hegemonia, do processo de construção de hegemonia do Bolsonaro e do Lula até aqui, e nos próximos capítulos aí dessa novela chamada Brasil, tá bom? Pessoal, quem ficou aqui até o final, putz, foi uma aula super longa, né? Compartilha aí com os colegas, vamos comentar, deixar a opinião de vocês aqui, o que vocês divergem ou convergem com esse conceito, com a apresentação da forma que eu fiz aqui do conceito de hegemonia pelo Gramsci, tá? Lembrando que isso aqui independe, essa análise, ela independe de qual é a posição política do interlocutor aqui, né? O processo de construção de hegemonia, ele acontece e independentemente de qual é a postura política de direita e esquerda, apesar do autor ser um autor de esquerda, ser um autor de esquerda, né, o Gramsci, né? Essa ferramenta é uma ferramenta conceitual. Né? Os conceitos são ferramentas que a gente usa para interpretar a realidade. É uma ferramenta excepcional. Mas se tiverem outras aqui, podem colocar aqui também, que talvez eu domine e possa fazer aula, ou talvez eu não domine e possa estudar, ou eu possa convidar alguém aqui para conversar, tá bom? Um abraço.